Salve, salve galera! Reinaldo Oliveira na área. Salve, salve rubro-negros. O Vitória que perdeu o Bavi vai dar início hoje à sua preparação para pegar o Cruzeiro na próxima segunda-feira. O vídeo de hoje é para atualizar vocês, viu gente? A semana ela começou daquele jeito. Proposta por Alisson Santos, que está emprestado ao Figueirense. Daniel Júnior, que foi emprestado ao América, já marcou gols e deu uma coletiva explicando mais ou menos o porquê de não ter sido aproveitado aqui no Vitória. E também vamos falar sobre Gustavo Mosquito, notícia que foi dada pelo Márcio Martins. Daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos nessa, né, galera? Um abraço a todos que tá chegando agora aqui no canal do Interativo. Se você não é inscrito ainda, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, compartilha com seus amigos e dá aquele like, né? É muito importante pra gente. Viu, pessoal? Vamos lá atualizar o torcedor. O Vitória que perdeu o clássico diante do Bahia, vinha com 100% de aproveitamento. Acabou perdendo pro Bahia e aí perdeu a sua primeira partida no retorno. E a luta continua, viu? Quero agradecer a todos aí que participaram da live ontem, que deixaram a sua resposta da enquete, né? Eu apenas perguntei, tá, gente? Se você acha que o Vitória vai ser rebaixado para a segunda divisão. Foi apenas uma pergunta, eu não estou dizendo que o Vitória vai ser rebaixado, como eu vi muita gente dizendo, ó, o Reinaldo tá falando por aí que o Vitória já tá rebaixado. Claro que não, até porque faltam 16 jogos e você precisa ganhar 8, né? Não é uma tarefa fácil, mas também nada é impossível. Vale lembrar que o Vitória já teve a 2% de subir para a Série C e conseguimos com o apoio da torcida. Então nada melhor do que você agora, torcedor, apoiar o Vitória. Segunda-feira, 8 da noite, Barradão, Vitória e Cruzeiro. Vamos dar uma atualizada, né? Porque surgiu notícias aí de ontem para hoje. Daniel Júnior deu coletiva aí falando sobre o seu momento aqui no Vitória, o porquê de não ter sido aproveitado, né? Ele que chegou no América, primeiro jogo dele marcou um belo gol, golaço. Ele deu um drible ali desconcertante no zagueiro, acabou marcando o gol. Aí muita gente questiona, mas Série B é Série B, Série A é Série A, mas foi um corte bonito. Aquele corte até numa Série A poderia muito bem ter saído. Mas vamos começar falando do Alisson Santos, até porque pode render dinheiro ao Vitória, né? O jogador que está emprestado à equipe do Figueirense. Vamos falar do Alisson Santos, mas antes, claro, dizer que o nosso canal aqui do Interativo, ele tem uma parceria com a loja N12. Se quiser dar uma olhadinha lá no Instagram da galera, é o Eu Sou N12 e tem o telefone também, que é o 71991121347. Você pode falar com o Jandir, é gente boa da melhor qualidade. Em breve a gente vai estar apresentando aqui as camisas. São camisas com frases relacionadas à equipe do Vitória, materiais de qualidade, fibras naturais. Tem também um frete reduzido, né? Caso você compre mais, claro que o frete ele é proporcional, mas não deixa de ser um frete reduzido, tá? Dá uma chegadinha lá no Instagram da galera, é o Eu Sou N12, parceiro aqui do canal. Vamos falar do Alisson Santos, gente? O Alisson Santos, ele que teve uma proposta agora do União de Leiria, lá de Portugal, né? Um clube que subiu para a primeira divisão do Campeonato Português, se interessou pelo Alisson Santos, porque ele vem jogando realmente muito bem lá na equipe do Figueirense, e aí tem uma situação a resolver. A gente vai ouvir daqui a pouco também o Fábio Mota, né, falando em relação a essa proposta e o que é que pode acontecer. O Alisson Santos, dá para ver aí na tela, né, pessoal? O Alisson Santos, ele tem 21 anos apenas, sem dúvida, esse é o melhor momento do jogador Alisson Santos em sua carreira, tá? O jogador, ele que se profissionalizou no Vitória em 2021 e em 2021 ele fez 13 partidas, 2021 ele também jogou no Sub-23, né? Jogou 7 jogos. Em 2022 ele já teve
21 oportunidades no Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 21 jogos, apenas um gol marcado. Jogou também no Sub-23 e também jogou no Sub-20, até porque é um jogador muito jovem. Em 2023, aí ele já começou a sua ascensão na carreira. Tudo bem que jogar no Náutico, jogar no Figueirense, não é a mesma coisa que jogar no Vitória, né? O Vitória agora é Série A. E o jogador, ele estava na equipe do Náutico, foi emprestado, jogou 15 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. E agora, em 2024, como eu já adiantei, o jogador está emprestado ao Figueirense, está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e vem muito bem. É o seu melhor momento na carreira. O atacante de beirada, o Alisson Santos, que esse ano foram 23 jogos e 6 gols. Por que o Alisson Santos não teve muita chance no Vitória? Nas vezes que entrava, a gente até comentava isso na rádio, era um jogador que pecava muito nas finalizações, chutes fracos, sem direção. Só é você ver aí os números de gols dele pelo Vitória, né? Pouquíssimos gols dele, mas é um jogador incisivo, partia para cima, só que na finalização ele deixava a desejar. E o Vitória precisa, e ainda precisava naquela época, né? E ainda precisa de um atacante finalizador. E o Alisson Santos poderia ser esse jogador. Mas o que é que acontece? Que dá para perceber aí os números do jogador. O jogador teve uma proposta agora de um clube lá de Portugal e pode estar deixando o Vitória nos próximos dias. O Figueirense, ele tem a preferência da compra. O Vitória não estipulou valor no contrato, ou seja, não estipulou um valor de compra. Ele apenas estipulou, sim, uma preferência na compra. E o que é que isso quer dizer, Reinaldo? É que caso chegue alguma proposta ao Vitória, o Vitória sinaliza ao Figueirense, como fez, a gente vai ouvir daqui a pouco o presidente, e aí o Figueirense ele tem a opção de cobrir a proposta, ou então igualar. Cobre ou iguala, e aí ficaria com o jogador. Tem algumas situações que estão acontecendo e o próprio Figueirense não está gostando de tudo que está sendo tratado esse assunto. Vamos ver uma nota, né? O Figueirense soltou uma nota oficial sobre esse caso no seu site oficial. Vamos ver a nota aí do Figueirense? O Figueirense colocou lá, tá? Um comunicado oficial. É um site oficial, tá vendo, gente? É o site oficial do Figueirense. Ele colocou lá o seu comunicado. O Figueirense FC SAF, o Figueirense é SAF, tá? Informa que no último dia 10 de agosto, ou seja, 4 dias atrás, recebeu do Vitória um ofício notificando o clube alvinegro a respeito da proposta de empréstimo onerosa do atleta Alisson de Almeida Santos. O Alisson Santos a um clube do exterior, que é o União de Leiria, tá? Conforme rege a cláusula do contrato de empréstimo do referido atleta do Vitória ao Figueirense, o Figueirense exerceu o seu direito de preferência, apresentando ao Vitória uma proposta de compra de parte dos direitos do jogador, previamente alinhado com o empresário e o atleta. Cabe informar que a proposta não foi respondida até o presente momento para pelo clube do Vitória, ou seja, a proposta foi de ontem, tá? Essa nota aí, eles soltaram ontem essa nota aí, ou seja, até o momento o Vitória não respondeu à equipe do Figueirense. Ocorreu na manhã desta terça-feira, como eu já disse, né? Foi ontem. O Figueirense foi surpreendido com a recusa do atleta e se apresentar aos treinamentos. Ou seja, ele não respondeu, Vitória não respondeu e o atleta nem sequer apareceu ao treinamento. Isso não pode fazer, até porque existe uma parte, que é o Figueirense envolvido aí nessa negociação do Vitória com o clube de Portugal. Ele não poderia ter feito isso, ele deveria ter se apresentado normalmente, até porque hoje ele é jogador por empréstimo do Figueirense. Tá, vamos lá. Não apresentar para o treinamento, marcado para o período da manhã, lá no CT, tal, demonstrando a sua falta de profissionalismo, comprometimento e principalmente caráter, além do desrespeito à instituição, ao departamento de futebol,
comissão técnica, seus colegas de trabalho, que são os jogadores, e principalmente a imensa nação alvinegra. Por último, informamos que o Figueirense segue em tratativas com o Vitória. Ele quer o jogador. O jogador é o melhor momento dele na carreira e o Figueirense quer o jogador. Entende de que é um jogador interessante e pelo que ele vem jogando, já se mostra ser um jogador interessante. Só é você pesquisar nas redes sociais, é um dos jogadores mais falados do Figueirense. Vem se destacando muito bem. É aquele tempo, né, gente, de maturação que às vezes o torcedor ele não entende. Ele acha que se o jogador começou com 19, 20 anos errando tudo, ele vai errar tudo para a vida toda. Claro que não, existe um tempo de maturação. Então o Figueirense botou. Por último, informamos que o Figueirense SAF segue em tratativas com Vitória, enquanto o departamento jurídico tomará as medidas cabíveis relacionadas aos atos indisciplinares do jogador. Essa foi aí a nota oficial do Figueirense em relação ao jogador Alisson Santos. Mas vamos ouvir agora, né, gente, o que é que o Fábio Mota fala em relação a essa proposta, em relação a essa conversa com o Figueirense e o que é que pode acontecer, e claro, valores, né, que é o que interessa ao Vitória, é o cofre, é o din-din, é o papé, como diz meu amigo Silva Rocha. Vamos ouvir o Fábio Mota. Bom, Alisson está emprestado ao Figueirense, assim como outros jogadores do Vitória que estão emprestados em clube da Série C, Náutico. Bom, Alisson está emprestado ao Figueirense, assim como outros jogadores do Vitória que estão emprestados em clube da Série C, Náutico, CSA, ABC e por aí vai. Nós temos um contrato padrão com todos esses clubes, com os atletas emprestados. O Vitória não cobra pelo empréstimo, porém, se aparecer qualquer proposta onerosa que tenha recurso por novo empréstimo, o clube ou iguala a proposta ou é obrigado a liberar. Nós recebemos uma proposta onerosa de um clube de Portugal, por Alisson. Mandamos essa proposta para o Figueirense. O Figueirense tem 48 horas para dizer se vai igualar o valor da proposta ou se não vai igualar. O que o Figueirense nos mandou foi uma proposta de compra do jogador. Nós, quando emprestamos os jogadores para esses clubes, a gente não estipula valor de passe, então a gente não quer vender, não tem valor estipulado. A proposta que nós recebemos do clube português é de empréstimo por um ano, com opção de compra de 60% do jogador por 750 mil euros. Vamos aguardar as 48 horas, caso o Figueirense não exerça a mesma proposta, o jogador deve caminhar para Portugal, para jogar em Portugal. Tá aí, viu, gente? Ouvimos aí, né, o Fábio Mota falando dessa real situação do Alisson Santos. E eu gostei quando ele disse: a gente empresta jogador para o Náutico, para o CSA, para outros clubes e não estipula valor em compra. Ou seja, não tem o valor fixado no contrato. Isso é muito importante, porque caso venha uma proposta do exterior, ou o clube cobre essa proposta para adquirir os direitos, ou até mesmo um empréstimo pagando ao Vitória, coisa que o Leiria vai fazer, União de Leiria, lá de Portugal, ou então ele libera o jogador, ele é obrigado a liberar o jogador caso chegue essa proposta. Então eles ainda estão conversando, vamos ver se o Alisson vai ficar no Figueirense, se o Figueirense vai cobrir essa proposta. Eles estão muito interessados, né? Deu para perceber na nota oficial em relação ao jogador Alisson Santos. E o valor é interessantíssimo, né? 700 mil euros, 750 mil euros, o que dá mais ou menos 4 milhões e meio, 5 milhões por 60%. Caso ele venha se destacar em Portugal, o Vitória ainda fica com 40% numa futura negociação. Gostei, vamos ver se vai dar certo e vai ser importante para o jogador e principalmente para o Vitória. Caso ele não fique lá depois desse empréstimo, o clube não adquira o direito de compra, aí o jogador retorna, ele já vai retornar mais experiente, né, gente? Mas vamos falar agora do Daniel Júnior, né? O Daniel Júnior, ele que foi emprestado poucos minutos, ele teve com a camisa do Vitória,
terminou sendo emprestado ao América Mineiro, ele que ainda tem contrato de mais 2 anos com Vitória, tá bom? Então ele ainda pode voltar, mas ele está emprestado ao América, primeiro jogo dele, já marcou um belo gol, como eu disse. Mas antes, nosso canal também tem uma parceria com a Kelly Porto Confeitaria, especializada em bolos de casamento, flores de açúcar, são verdadeiras obras de arte. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, se puder também segue lá o perfil, né, que é o Kelly Porto Confeitaria, vai estar ajudando bastante aí a nossa querida Kelly. Vamos falar do Daniel Júnior, né? O Daniel Júnior teve poucos minutos, é jovem ainda, 22 anos. Todos os treinadores que treinaram o Daniel Júnior, inclusive o Pesolano, né, que foi o treinador do Cruzeiro na época, ele falava sobre a falta de intensidade do jogador Daniel Júnior. Condé falou também, o próprio treinador Carpini também falou isso em coletiva, né? A falta de intensidade, ele precisa ter mais intensidade, tem que saber jogar sem a bola, que é aquela recomposição defensiva, mas é jovem, tem muito a evoluir. Poucos minutos no Vitória, eu esperava mais, até porque tivemos o Bavi agora, onde estávamos carentes de um camisa 10, né? Muito complicado aí essa situação, poderia ter sido utilizado melhor, acredito eu, principalmente quando saía o Mateuzinho e ele insistia sempre em Jean Mota, e quando ele chegou no Bavi, onde ele precisava ter um meia mais, digamos assim, incisivo, ele poderia ter usado o Daniel Júnior, mas o Daniel já tinha ido embora e não usou nenhum Jean Mota, usou no segundo tempo. Então achei um pouco de falta de coerência. Mas depois a gente vai falar também sobre contratações, tá, gente? Porque tem um dado aí que não bate. E eu vou estar trazendo isso para vocês. Mas vamos ouvir o áudio do Daniel Júnior, o que ele falou em relação ao Vitória, o porquê de ele não ter tido a minutagem adequada. Daniel, Leandro Colombo, da FN do Tempo novamente. Eu queria insistir um pouquinho na sua primeira fala a respeito da passagem pelo Vitória. A gente acompanhou 12 jogos, 3 gols, a média está excelente para um meia, mas agora essa decisão do clube de fazer o seu empréstimo. O que é que não deu certo para que o Daniel continuasse e por que você acha que o Vitória tomou essa decisão de emprestá-lo ao América? Obrigado. Eu acho que eu não tive muitas oportunidades lá. Eu acho que tem coisas que não vai só do atleta, tem coisas que envolvem outras pessoas. Então, sempre que eu entrei lá em campo, eu fiz minha parte, eu dei meu melhor. Então, as coisas não deu certo, eu sou um menino muito religioso. Então acredito muito em Deus, se Deus não quis que fosse lá e que possa ser aqui, tudo da vontade dele. Então tem coisas que a gente não controla, o extracampo, a escalação do treinador, claro que a gente respeita. Todo jogador fica triste, fica chateado, fica puto de não jogar. E eu acho que isso eleva a competitividade do elenco, né? Porque a gente treina cada vez mais. Então vai elevando o nível do elenco, mas isso eu não posso te dar uma resposta assim direta, porque envolve muitas outras coisas. Eu prefiro ficar aqui, que é tudo da vontade de Deus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e tá tudo certo. Tá aí as palavras do Daniel Júnior, né? Envolve muitas pessoas, envolve muitas coisas, envolve também, claro, o próprio treinador, né? Aí a opção do treinador, e o treinador Carpini já falou sobre isso, da falta de intensidade dele, do ele jogar sem a bola. Isso a gente já vem falando já há um tempo, e não só foi ele que falou, o Carpini, foi o Condé, foi o Pesolano, foram os treinadores a qual o Daniel sempre passou, né? Passou pelo treinador do Cruzeiro, o Pesolano, passou pelo Vitória com o Condé, Vitória agora com o Carpini, e aí a resposta é sempre a mesma: aprender a jogar sem a bola, aprender a recomposição defensiva e jogar com os companheiros. Mas, de fato, o Daniel já começou muito bem e é um ativo do Vitória, tá, gente? Sobre contratações, Gustavo Mosquito, né? A bola da vez, o Márcio Martins deu a informação sobre o Gustavo Mosquito, que o Gustavo Mosquito, ele está quase fechado com Vitória, foi a melhor proposta feita ao jogador e ao seu staff, foi do Vitória, porém existe uma situação, né? O Vitória que o procurou ele lá atrás, eu até cheguei a gravar um vídeo, dá uma olhadinha aí, vai estar aparecendo agora aí no card, né? Eu gravei um vídeo falando justamente
sobre o interesse do Vitória em Mosquito naquela ocasião, porque o Mosquito estava reclamando na justiça os direitos trabalhistas, FGTS, salários e tudo mais, direito de imagem e tudo mais. E aí a justiça entendeu naquele momento que poderia ter dado uma liminar a ele, como deu uma liminar, e ele teve a rescisão publicada no mês passado, rescisão com o Corinthians, ficando livre no mercado. Só que o Corinthians, ele deixou um comunicado na CBF, disse, ó, quem tiver contratando Mosquito, que vai arcar com as responsabilidades lá na frente. O que é que isso quer dizer? Que pode esbarrar no mesmo caso do Oscar, do São Paulo com o Internacional, do Scarpa com o Fluminense e a equipe do Palmeiras. O Palmeiras teve que pagar uma fábula de dinheiro, porque o Fluminense ganhou na justiça, né, o direito de ter de volta o Gustavo Scarpa, mas ele já estava no Palmeiras, aí o Palmeiras teve que pagar. A mesma coisa do Oscar. Oscar, que começou na base do São Paulo, foi para o Internacional e teve também toda aquela situação. Então o Corinthians deixou aí um aviso. Só que hoje vai ter um julgamento e o que decidir nesse julgamento, ele é definitivo. Não cabe mais recurso. Até porque o de hoje já é um recurso. O que definir hoje, o jogador poderá estar livre. Aí vamos esbarrar para uma outra situação. Qual é a situação, Reinaldo? É em relação a ele vai poder jogar no Vitória, já que ele fez 10 jogos com a camisa do Corinthians. Vamos mostrar aqui os números do Mosquito, né? Porque eu acho muito interessante a gente estar apresentando aí os números do Mosquito. Tá aí, viu, gente? Gustavo Mosquito, né? Jogador de 26 anos de idade. Ele que essa temporada agora jogou 27 jogos. 10 pelo Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí, né? Ele já jogou 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro e aí, nesse caso, não poderia jogar no Vitória. Porém, existe uma cláusula, existe uma situação que o jurídico do Vitória está vendo isso com muito cuidado, porque existe uma situação que, em caso de rescisão indireta, por falta de pagamento de verbas trabalhistas, de verbas ali rescisórias, né? No caso, rescisórias não, trabalhistas, FGTS, salário, direito de imagem, ele poderia jogar por um clube da mesma divisão. Então vamos aguardar. Segundo o Márcio Martins, a melhor proposta é a do Vitória. Não consegui nenhuma confirmação, mas teremos definições de fato hoje, quando sair essa sentença. É um jogador que surgiu lá na base do Curitiba, como vocês estão vendo aí. Foi para o Corinthians muito cedo, né? Em 2019, jogou 5 jogos. Foi emprestado ao Vila Nova, jogou 7. Depois foi para o Oeste, jogou 3 jogos. Paraná Clube, onde foi emprestado também, jogou 13 jogos. E aí se destacou de fato no Corinthians, né? De 2020 até 2024. Já fez mais de 100 partidas com a camisa do Corinthians. O Gustavo Mosquito, jogador de 26 anos de idade, beleza? Ok, gente. Agora falando de contratações, né? Vamos voltar aqui. Vamos falar de contratações. O Vitória está no mercado ainda, tá? O Vitória precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo. O Vitória tinha Reinaldo. Porém, o Reinaldo, ele foi envolvido naquela negociação pelo zagueiro Edu. Só que o Edu é destro. Então o Vitória precisa ainda de um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo. Outra situação, precisa de um meia. Né? Quando você tira um jogador que não faz parte do elenco, mas que poderia estar fazendo por características, é o caso do Daniel Júnior, no mínimo você recebeu uma promessa de que você vai contratar um meia, porque senão você não iria tirar opções e ia ficar sem opções no banco. Ah, mas tem opções sim, tem o Pablo, tem o Fábio Soares. Daniel Júnior, com todo respeito, ele tem mais futebol. Ele é um jogador, digamos assim, mais tarimbado. Já tem experiência até internacional, né? Ele estava jogando na Rússia antes de fechar com Vitória. Então existe toda aquela situação. Se houve uma promessa, cadê a contratação? Vai chegar, não vai chegar, vai ficar sem opção? Vamos para frente. Vitória carece ainda de atacante de beirada. Saiu Matheus Gonçalves, tá para sair Yuri Castilho e quais opções que estão chegando? Nenhuma?
Claro que o Vitória vai trazer sim atacante de beirada. O Léo Jabá já está em Salvador, inclusive está sendo avaliado lá no Barradão, esteve no Clássico, estava lá acompanhando o Bavi, né? Deu pra gente ver o Léo Jabá lá embaixo e carece de um camisa 9. O Vitória tirou o Léo Gamalho, o Luiz Adriano e até o momento não chegou ninguém, gente. Cadê essas contratações? Já eram para estar aqui desde o início da abertura dessa janela agora. Já era para estar engatilhada algumas. Ricardo Hiller, Felipe Machado, Edu e Neres e o Carlos Eduardo é muito pouco. A gente vê Grêmio, a gente vê Inter, a gente vê Fluminense, todo mundo se movimentando no mercado em busca de contratações de jogadores experientes. Corinthians, né, que contratou recentemente o Thales Magno, ele que era do Grupo City, eu acho que ainda né, tá emprestado ao Corinthians, é um bom jogador. Então, ou seja, todo mundo vai no mercado, busca boas opções, e o Vitória não, ainda carente de contratações. Valeu, gente, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. O Vitória está em busca de um lateral direito, está em busca de um zagueiro pelo lado esquerdo, mais um meia, mais um beirada e mais um centroavante. Janela fecha daqui a mais ou menos 20 dias, menos disso, 18 dias, né? Já que ela fecha 2 de setembro. Mas claro, vamos ficar monitorando essa situação. Valeu, você que gostou, dá aquele joinha. Você que também não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E vamos nessa, junto aqui no canal do Interativo. Valeu, galera, aquele abraço.